por alguns aspectos da gamificação, a gente também tem várias críticas à sua aplicação, especialmente no campo da educação. Então, a gente traz a ideia também da gamificação, pensando aqui com as metodologias ativas, mais no âmbito da educação. Né? E aí, colocar isso, que o que ela propõe não é algo tão novo, mesmo que a gente vincule a ideia de games, né, que no Brasil remete à noção de jogos digitais, mas que a gente já vai conseguir localizar várias iniciativas muito simples, né, que a gente já vivenciou, que poderiam ser, hoje em dia, classificadas como a gamificação. Né? Por exemplo, não sei quem está assistindo aqui que já colecionou álbum de figurinhas. Né? A gente pode entender, né, isso que, né, para mim, pelo menos as pessoas que têm aí a minha faixa etária, era muito comum essa questão do álbum de figurinhas. E que não deixa de ser uma estratégia de gamificação, porque um álbum de figurinha, ele tem uma meta muito clara, que é você completar todo o álbum com as figurinhas. Você tem o aspecto da aleatoriedade, que a gente comprava os pacotinhos das figurinhas e tinha o elemento da sorte, de vir a figurinha que você não tinha. E tem as regras, quer dizer, você coloca a figurinha no lugar correto da figurinha. Né? Não chega a ser um jogo, mas eu consigo identificar nisso elementos da gamificação. E da mesma forma que a gente localiza em lojas que dizem, o vendedor do mês, né? Quer dizer, ali é um elemento de gamificação que se utiliza de uma das características que é a questão da conquista, da recompensa, né? De alguém que ganha um destaque porque alcança, né, uma meta que foi definida, ou é aquele que melhor alcança a ideia de ranking, que também está presente dentro dos games. E aí a gente tem também outras iniciativas como, né, McLanche Feliz, em que a criança ganha uma recompensa, né, ao consumir o lanche, que é o brinquedo. E o que isso faz? Isso muda o comportamento das pessoas, né? A criança passa a querer comer mais aquele lanche, ou ela passa a querer ter mais figurinhas na sua coleção, porque ela, de alguma forma, tem uma mudança no comportamento, né? Não é que eu modifico, mas uma mudança pode ser numa intensificação daquele comportamento se tornar mais frequente. E isso também acontece por uma característica que tem presente na gamificação, que é a noção de recompensa. Né? Porque quando a gente pensa nos elementos ou nas mecânicas dos games, tem algumas questões que se destacam. Quer dizer, o que é um game ou o que caracteriza um jogo? Eu tenho regras, né? Tem coisas que eu posso fazer e coisas que eu não posso. Eu tenho objetivos muito definidos, eu sei aonde eu tenho que chegar, ou isso vai se revelando a partir do momento que eu interajo com o jogo. Eu tenho os desafios, quer dizer, eu tenho que superar alguma condição, ou algo que dificulte, ou alguma conquista, enfim. E eu também tenho um elemento que é a recompensa, quer dizer, eu ganho pontos, eu ultrapasso níveis, tem a ideia do ranking, quer dizer, eu me destaco dentro de um grupo a partir do desempenho que eu tenho num jogo. E qual é o comportamento que se modifica no jogo, se a gente for olhar o jogo especificamente? É que as pessoas têm vontade de jogar, e é o que a gente vê hoje em dia com as crianças, né? Ou com quem a gente vê nesse momento de pandemia. Uma grande dificuldade é a gente tirar as crianças da frente do computador, da frente de um jogo, porque jogar para eles é algo extremamente recompensador. Né? Então, eles têm recompensas ali que fazem com que com ele tenha maior probabilidade de repetir aquela experiência ou de querer viver essa experiência. Dentro da psicologia, a gente teria olhando especificamente para a questão da recompensa, a gente teria duas justificativas, né? Teria muito mais, mas assim, eu vou trazer duas específicas que estão relacionadas à questão da gamificação, mas a gente discutir um pouquinho a questão da metodologia ativa vinculada à gamificação. A gente tem a teoria do condicionamento operante, do Skinner, né, que tem a ver com uma linha do behaviorismo, que é o behaviorismo radical, que é uma outra perspectiva do behaviorismo, em que a gente tem uma grande confusão no âmbito da educação, né, em que ele vai considerar processos que também não são observados, ele considera as emoções, sentimentos, né, enfim, não é uma visão de estímulo e resposta, que é vinculado a um tipo de behaviorismo que é o metodológico, é onde inicia essa corrente da psicologia, mas o Skinner avança. E ele vai discutir muito essa questão da recompensa a partir do reforço.
né? E ele trabalha a questão do reforço sobre o que ele chama de comportamento operante, que é um comportamento voluntário. E a questão do comportamento voluntário é algo que é muito presente no jogo também. Quer dizer, eu jogo porque eu quero jogar, né? Próprios conceitos mais clássicos do que vem a ser jogo tem como característica o jogo como uma atividade livre e voluntária. Eu jogo porque quero, jogo porque aquilo, de alguma forma, tem o meu interesse, ou eu sou motivado em relação àquilo. E qual que é a grande definição do reforço? O reforço é uma consequência de um comportamento que aumenta a probabilidade daquele comportamento tornar a acontecer. Quer dizer, eu falo em probabilidade, né? Não é uma perspectiva determinística, é uma probabilidade. E isso que acontece na recompensa, quer dizer, e isso acontece no nosso dia a dia o tempo inteiro. Porque se você pratica uma atividade física e você estabelece como uma meta, por exemplo, perder peso, e você se define uma regra, vou caminhar todos os dias pela manhã por 50 minutos, e você começa a cumprir essa meta, e você começa a perder peso, o que vai acontecer? Vai aumentar esse comportamento. Você certamente vai manter esse hábito de caminhada porque você está sendo recompensado em relação a isso. Né? Então, também se a gente, a Carol, por exemplo, coloca uma blusa nova e a Carol vem para lá e diz, nossa, Carol, como você ficou bonita com essa blusa? Qual é a tendência? Porque o elogio é um reforço, a Carol vai usar mais vezes aquela blusa. Né? Então, a ideia do reforço é isso, e é algo que é muito presente na gamificação, mas não é a única característica. É porque normalmente a gente tende a associar a gamificação a essa ideia de recompensa, porque é algo muito presente, especialmente em áreas de marketing, né? A gente deu o exemplo do funcionário do mês, que tem a sua foto lá disponibilizada na loja, enfim. Mas a gente também tem os programas de fidelização, né? Tipo, você faz a viagem numa companhia aérea, ganha pontos, troca pontos, esses pontos te dão vantagens. E o que acontece? Você, às vezes, acaba realmente ficando mais fiel àquela agência ou àquela empresa, porque se tiver uma diferença de preço, mas você ainda ganha pontos, quer dizer, você vai pelaquilo que lhe dá mais benefícios. E aí tem uma mudança de comportamento. Eu deixo de viajar com várias companhias e priorizo uma companhia específica. E isso tem a ver com a pontuação, com essa ideia de recompensa. Entretanto, quando a gente pensa na educação, e na minha avaliação, e daí da experiência que eu tenho, a recompensa não é algo que funciona tão bem dentro da educação, se a gente pensa em uma educação mais formal, dentro de sala de aula, enfim. Tem outros elementos da gamificação que acabam se destacando mais no âmbito da educação e é importante que a gente esteja atento a isso. A ideia da regra bem definida e de objetivos muito claros é algo que favorece muito a aprendizagem e a organização dos processos de ensino e aprendizagem. Né? Nesse semestre, por exemplo, que a gente está tendo ensino remoto, por essa experiência que eu tenho, porque eu pesquiso há muito tempo a questão dos jogos e como trabalho na área da didática, eu olho para essa questão do jogo, dessas características e tento pensar, na medida do possível, processos de ensino e aprendizagem que possam agregar de alguma forma essas mecânicas dos jogos. E aí, o que eu fiz, por exemplo, na minha disciplina? Eu organizei elas por semana. Então, a cada semana os alunos têm metas pontuais que ele cumpre naquela semana. E aí eles têm um reforço, quer dizer, eles cumprem, eu tenho uma tabela de acompanhamento em que eu vou, então, dando a pontuação, que seria a nota disso, enfim. E ele vai tendo um acompanhamento e um feedback em relação ao avanço dele na disciplina, e eu divido um conjunto de muitas atividades em menores atividades, e isso faz com que o aluno, por exemplo, numa atividade remota, consiga se organizar nesse tempo. Não fica tão distante, nossa, eu tenho 15 semanas pela frente na educação remota e tenho 20 atividades, eu tenho um trabalho gigante para fazer. Não, eu tenho uma leitura de um texto e um quiz. Eu tenho uma produção para fazer, eu tenho uma discussão em grupo. Então, isso é uma estratégia do jogo, O jogo não se apresenta como um todo de uma vez, especialmente jogos digitais. É um nível crescente de desafio. E por que isso? Porque também é uma característica do jogo. Eu não posso ter desafios que sejam um nível tão elevado que eu perceba que aquilo é quase impossível de eu superar, porque isso também desanima. Então, quando eu dei o exemplo da caminhada pela manhã para perder peso, não posso pensar assim, eu vou perder 20 quilos, porque está muito distante. Eu tenho que ter metas um pouco menores, e claro, mais realísticas. E da mesma forma, é essa questão do jogo. Quer dizer, eu não posso ter um desafio tão grande que
aquilo pareça ser impossível porque eu vou desanimar, eu vou desmotivar logo no início. E também não pode ser um desafio tão simples que não faça, né, que não me motive, isso aí é muito básico, isso eu já sei fazer. Então tem um nível, né, tem uma escalada de desafio, que é uma autora da década de 80, que a gente tem livro traduzido, que já falava disso, que é a Greenfield, que ela fala da escalada de desafio.